Você pode estar tratando a dor de forma errada e isso implica na cronificação de um processo que poderia ser muito fácil de ser tratado. Existem muitas coisas erradas que são feitas na área da saúde e, sem sombra de dúvidas, uma delas é a chamada iatrogenia. O que é iatrogenia? É quando um profissional de saúde faz uma recomendação para você que ajuda você a piorar. E qual que seria essa recomendação? É a presença de ressonância magnética, a prescrição de ressonância magnética em casos de dor nas costas. 98% dos casos das dores nas costas, elas são inespecíficas e não são justificadas pelas alterações que a gente encontra na ressonância magnética. Então estou aqui na minha jornada de estudo diário, né? Pré-treino. A gente sempre dá uma estudada, vê um artigo científico aqui. E eu estou aqui na PubMed, estudando por uma revista chamada European Spine Journal, um estudo publicado em 2016, um estudo observacional, é claro que não serve para medir eficácia de intervenção. Eles acompanharam aí por um ano 683 pessoas que tinham dor lombar e eles queriam saber se a ressonância magnética ajuda no processo de recuperação, porque muitas vezes, pessoal, o profissional de saúde, ele acredita que prescrevendo a ressonância magnética ele vai encontrar a causa da dor ou vai ajudar o paciente a ser tratado de forma mais assertiva, melhorar o tratamento daquele paciente baseado no que a gente encontrou na ressonância magnética. Então, basicamente, o estudo é esse. Vou mostrar aqui no computador, tá? Estamos na câmera, estudo publicado pelo Evelyn Schepper, European Spine Journal, 2016, abril de 2016. A gente está na câmera frontal, então você provavelmente vai ver ao contrário, não sei aí. Esse é o paper. Então, basicamente, foi isso que eles quiseram investigar. E 5 características clínicas estavam associadas à recuperação desses pacientes. Em 12 meses, 53% dos pacientes se recuperavam da dor lombar. 12 meses, 53%, um pouquinho mais da metade. E quem fez ressonância magnética não aumentou esse percentual de melhora. Ou seja, fazer a ressonância magnética não adiciona benefícios ao seu tratamento, nem ao seu tempo de tratamento, na maioria esmagadora dos casos. E aí você pode me perguntar, Caio, mas eu quero ver como é que eu tô por dentro, eu quero saber qual é a causa da minha dor, como eu te expliquei anteriormente, né? Esse é a principal razão pelos quais os profissionais prescrevem ressonância. Existem razões contraditórias, como comissionamento para profissionais que mais prescrevem, ingresso em congressos, enfim, existe muita máfia em torno das prescrições de certas medicações, de certos exames, né? E muitas vezes o cuidado não está centrado no paciente, está centrado no bolso do prescritor. Então, pessoal, esse aqui é o paper, tá bom? Estamos aqui e eu quero te mostrar o seguinte. As características clínicas que estavam associadas à recuperação dessa dor são: quanto menos idade você tiver, ou seja, quanto mais jovem você for, maior a sua chance de recuperação. Melhores atitudes e crenças a respeito da dor nas costas. Se você acredita que está ferido, lesionado, que não pode isso, que não pode aquilo, que proibiram o impacto, eu não posso fazer aquilo, são atitudes ruins relacionadas à dor lombar. Então, atitudes e crenças estão associadas à melhor recuperação. Dor lombar aguda, que é aquela dor que surgiu e tem menos de 4 semanas, está associada a uma boa recuperação. Presença de sinais neurológicos, como dormência, formigamento, dor irradiada abaixo do joelho. Presença de dor lombar não contínua, ou seja, você está no intervalo aí de 12 semanas e sua dor, ela aumenta, diminui e some. Aumenta, fica alto um tempo, some de novo e aumenta. Dor lombar não contínua é um fator de recuperação que a própria história natural já diz que 53% desses pacientes vão se recuperar em 12 meses. Outros estudos trazem estatísticas ainda melhores, tá? A gente tem estudos que mostram que nos três primeiros meses, 44% dos pacientes vão se recuperar sem fazer nada. A gente tem estudo que em 6 meses, cerca de 68% a 72% dos pacientes vão se recuperar sem fazer nada. Então, muitas vezes, nós somos auxiliadores da história natural. Nós não aceleramos o tempo da sua recuperação. E por que eu estou te dando essa informação? Porque a ressonância, ela prejudica muitos pacientes. E aí eu vou te mostrar aqui um outro paper,
tá? Vou te mostrar aqui um outro paper, que é esse aqui, beleza? Não, esse aqui é o mesmo paper. Vou te mostrar esse outro paper aqui, ó. Uma revisão sistemática da literatura com pessoas que não têm dor, pessoas que nunca tiveram dor, publicado em 2015, né, na American Journal of Neuroradiology, né, uma revista médica, que analisou 3.110 pessoas, todas elas sem dor, e essas pessoas tinham de 20 a 80 anos. Pessoal, essa pesquisa aqui simplesmente encontrou que aos seus 40 anos, 68% das pessoas já têm alterações relacionadas à altura do disco, à degeneração discal. Quando você tem 50 anos, essa estatística sobe para 80%. E aí, quanto mais a idade vai subindo, maior é essa prevalência. Só para você ter uma ideia, a espondilolistese, que é o escorregamento de uma vértebra sobre a outra, que pode gerar complicações graves na coluna, nas pessoas com 70 anos tem 35% de achados. Nas pessoas com 80 anos tem 50% de achados. Então, metade das pessoas com 80 anos vão achar esse tipo de degeneração grave e elas não têm dor. Então, quando você acredita que sua dor é por causa do que está na ressonância, muitas vezes você toma atitudes e comportamentos que não colaboram para a sua recuperação, toma decisões clínicas de infiltração, bloqueio, medicação, proibição de exercício físico, que é o que vai recuperar você, isolamento social, aumento de preocupação, aumento de ansiedade, aumento do medo relacionado ao movimento, começa a não participar de atividades sociais que envolvam a família e você entra numa cascata infinita de incapacidade mais dor. Então todos os dias eu corroboro para que você teve dor, não sofreu trauma, que é do acidente, não está com incontinência urinária ou fecal, não está com febre junto com a dor, não está perdendo peso sem motivo, não faça ressonância magnética. Porque quando a gente compara, tem um outro estudo aqui que eu não achei ainda, mas em breve eu mostro nos stories, que mostrou que o paciente que faz a ressonância atrasa a recuperação, justamente por causa das atitudes e crenças que a ressonância traz para aquele paciente passar a se comportar. E muitas vezes essa ressonância é mal informada pelo profissional de saúde, praticando a iatrogenia que eu falei no início do vídeo, né? E aí, pessoal, a gente entra num buraco que é um buraco sem fim. Porque o plano de saúde paga o procedimento, você vai fazendo cada vez mais intervenções por causa do que está na ressonância, e o que está na ressonância não muda. Quer dizer, muda com trauma, se você tiver uma fratura, e muda com envelhecimento, o que não quer dizer que é doença, não quer dizer que é dor. Aquele achado, ó pra lá, pessoal, eu tenho 36 anos, eu tô na faixa etária, ó só, eu tô na faixa etária, ó que louco, não sei se vocês estão vendo aí. Eu tô com 36 anos. Eu tô nessa faixa etária aqui. Beleza? Essa faixa etária tá mostrando o quê? Degeneração discal 52 a 68%. Abaulamento discal, ó, 40 a 50%. 8% de espondilolistese, 18% de degeneração, ruptura de anel 22%. Ou seja, na minha idade, um adulto jovem, né, 36 anos, cara de neném, brincadeiras à parte. Se eu fizer uma ressonância aqui, eu já vou achar um bocado de alteração. E eu já fiz uma ressonância bilateral de quadril, uma ressonância de bacia, que mostrou uma hérnia discal L5 e S1. E eu não tenho dor lombar. E a hérnia discal L5 e S1 teria que causar uma dor radicular que poderia descer pela minha coxa e ir até minha perna. Eu não sei se eu vou ter esse tipo de dor no futuro, porque a ressonância não é uma coisa preditiva para prever que você vai ter um problema. Só para você ter uma ideia, tem estudos com pessoas idosas com 70 e 80 anos que nunca tiveram dor, que tem fusão da coluna e um bocado de coisa horrível na ressonância e nunca tiveram dor. Tá? Então, se você não tem esses sinais que eu falei, que são sinais de patologia grave, não vá fazer ressonância. Procure o fisioterapeuta, porque o fisioterapeuta é o profissional de primeiro contato e é ele que vai lidar com esse quadro de dor. Ele vai te fazer uma série de perguntas especiais, testes de movimento, ou presencial ou por teleconsulta, para te dar um diagnóstico funcional. Tá, você tem dor lombar, mas qual é a sua incapacidade? O que incomoda você fazer? E ele vai anotar todas as suas referências. Vai testar seus movimentos e vai te dar um prognóstico. Ele vai te falar, ó, sua recuperação em 3 meses, sua recuperação em 6 meses, sua recuperação em 12 meses, sua recuperação em 24 meses, sua recuperação em 4 semanas.
fica tranquilo que seu tratamento vai durar só 4 semanas, ou 12, ou 18, ou 24, tudo depende do seu quadro funcional, não do que está na sua ressonância, a não ser que você tenha algo grave, menos de 3% dos casos. Nesse estudo que eu falei aqui, 3% dos casos apresentavam patologia grave. Então é muito pouco, muito pouca gente que apresenta fratura, infecção, espondilolistese sintomática, uma hérnia de disco que gera incontinência urinária com anestesia em cela, que é uma falta de sensibilidade da área genital, você não sente o toque da cueca no testículo, da calcinha nos lábios, na vagina, você não sente o ânus, né? Isso é um sinal de algo grave. Então, se você não tem esses sinais, não é para emergência que você tem que ir, não é para o corticoide, para injeção, para infiltração. Você tem que ir para fisioterapia especializada em dor, fazer os movimentos que você tem que fazer para se recuperar do seu quadro de dor e do seu quadro funcional de incapacidade. A sua ressonância não vai mudar. Eu já atendi pacientes, a gente tem 11 anos de formado, né? Então ano passado eu atendi um paciente que o primeiro atendimento dele foi há 8 anos atrás para um quadro cervical. E ano passado eu atendi ele para um quadro lombar. Mas lá no quadro cervical de 8, 9 anos atrás, não lembro agora exatamente, ele já tinha hernia de disco lombar porque ele já tinha uma ressonância lombar. E a hernia de disco há 8 anos atrás era muito maior do que a protusão que ele tem atualmente. E a protusão que ele tem atualmente gerou uma dor lombar tão absurda, na qual ele nunca tinha sentido antes. Você está vendo como não faz sentido? Qual o raciocínio comum? O raciocínio comum é, olha, se minha hérnia era gigante lá 8 anos atrás, por que eu não tinha dor? Agora minha hérnia é muito menor, é só uma protusão. Com o passar do tempo, muitas hérnias de disco têm reabsorção espontânea. Minha protusão é pequenininha agora e eu tô com essa dor incapacitante, lancinante e irradiada na perna, entende? Então não faz sentido, se você não tem esses sinais que eu falei aqui no vídeo positivos, você ir fazer uma ressonância magnética, porque a ressonância vai atrasar a sua recuperação, tá bom? Espero ter ajudado com esse vídeo. Compartilhe aí para que mais pessoas saibam disso e não tomem decisões equivocadas nos seus tratamentos, entrando num ciclo de cronificação que vai fazer com que a dor só piore. Hoje, o mercado a saúde é um supermercado, a área da saúde. Você vai em um profissional, você recebe um diagnóstico, você vai em outro profissional, você recebe outro diagnóstico. 16 profissionais diferentes atendem quadros de dor nas costas. Você vê reumatologista, ortopedista, acupunturista, fisioterapeuta osteopata, fisioterapeuta musculoesquelético, você vê educador físico, você vê massagista, você vê nefrologista atendendo quadro de dor lombar, você vê muito profissional atendendo quadro de dor lombar e não há consenso entre diagnósticos e tratamentos. Então o paciente fica maluco com uma série de informações que ele não sabe o que dizer, que ele não sabe quem vai seguir. Então, baseado nisso, a única coisa que eu falo pra você é, fez sentido o que eu te expliquei? Se fez sentido, segue o que eu te falar até o final. Segue até eu te dar alta. Porque quando você mistura os tratamentos, às vezes o meu tratamento está atrapalhando o outro. Às vezes o outro tratamento está atrapalhando o meu. Então você atrasa a sua recuperação achando que está fazendo mais tratamentos ao mesmo tempo para melhorar mais rápido. E nesses casos de dor lombar crônica, aquela dor que já passou de 12 semanas, com ou sem irradiação para a perna, menos é mais. Quanto menos coisas de tratamento você fizer, mais você vai entender o que te melhora para te dar autonomia. Que é isso que o profissional tem que te ensinar. Autonomia. Não depender de procedimentos. Para que você saiba o que fazer para controlar sua dor sozinho e só invista no tratamento uma vez. Beleza? É isso. Nunca se esqueça que movimento é vida. Um grande abraço e até o próximo vídeo.